Como nós fazemos dentro do possível, a gente procura trazer temas que a gente possa ter uma correlação com a doutrina espírita e que possamos aplicá-lo na prática, no nosso dia a dia, para que a gente possa extrair desses conteúdos um melhor e maior proveito para o nosso dia a dia, como é o objetivo da filosofia espírita. Né? Só para iniciarmos, algum de vocês já tiveram oportunidade de ler ou ver ou ter alguma coisa a respeito do estoicismo? O estoicismo, como nós sabemos, é uma filosofia bastante antiga e ela tem, podemos dizer, como, não os criadores, mas como os dois maiores patrocinadores, Marco Aurélio e Epiteto. E aí, como também é o nosso objetivo, nós apenas lançamos luz a respeito desses assuntos, porque dentro do horário que nós temos, não há como, se quiser sentar aqui, não há como nós aprofundarmos nesses assuntos, mas o suficiente para que vocês possam depois deslanchar. Né? Então nós temos aí Epiteto e Marco Aurélio, que são os dois filósofos que conseguiram deixar para nós os seus legados. O estoicismo foi uma doutrina fundada por Zenão de Cítio em Atenas, próximo ao ano 300 antes de Cristo. É um pouquinho velhinho, né? Que buscava o desenvolvimento de virtudes através da abnegação das paixões, a aceitação do destino e a serenidade diante de quaisquer circunstâncias, para alcançar a verdadeira felicidade, porque para eles apenas o homem sábio estaria apto a experimentar. Aí nós temos essa escola, então, que já começa a caminhar para dar ao homem uma conotação espiritualista já bastante aguçada. Uma condição onde vai envolver sentimentos, vai envolver a questão emocional, vai envolver o desenvolvimento do ser como ser espiritual e ser encarnado. Isto nós estamos falando há 300 anos antes de Cristo. Ou seja, foi uma preparação com bastante antecedência, né? Para que mais tarde Cristo viesse e já encontrasse um terreno mais fértil. Essa corrente filosófica que surgiu na Grécia Antiga professa por ensinar a viver em harmonia com a natureza. Olha só, gente. Viver em harmonia com a natureza. Né? Com a humanidade e consigo próprio. Então eles trabalham 3 elementos. A natureza, a humanidade e consigo próprio. Segundo ele, quando se trabalha essa trilogia, você consegue avançar. Você consegue superar muitas das suas dificuldades. A crença que o universo é governado pela razão ou logos, um princípio divino. A ideia de que a perfeição humana está na subordinação da vontade da razão, do conhecimento. Aqui a gente vê o quão profundo é já a busca pela essa identidade nossa interior. Como que ele já trabalhava o nosso interior. Como que ele já valorizava o interior do ser como ser espiritual. Marco
Aurélio Antônio Augusto, conhecido como Marco Aurélio, nasceu em 26 de abril de 121, do ano 121, e foi imperador romano desde 161 até a sua morte em 17 de março de 180. Somente ao ser designado imperador, mudou o nome para Marco Aurélio Antônio, acrescentando-lhe os títulos de imperador, César e Augusto, ao ser adotado pelo seu tio imperador Antônio Pio. Estudou em profundidade o estoicismo. E pelo fato dele ter sido também imperador, isso fez com que houvesse uma maior divulgação, né, dessa filosofia. Epiteto foi um filósofo grego pertencente. Aí nós já vamos ter uma posição totalmente antagônica, né? O Epiteto foi um filósofo grego pertencente à escola estoica, que viveu a maior parte de sua vida como escravo em Roma. Olha só que interessante. Numa posição nós tínhamos um indivíduo que era soberano, um rei. Na outra, um escravo que professavam a mesma filosofia, né? De seus ensinamentos conserva-se um Enchiridion, ou manual, e alguns discursos editados por seu discípulo Flávio Ariano. Seu nome vem do grego epictetos, que quer dizer adquirido ou comprado por ele ser escravo. Não guardaram, não sabe que nome ele tinha. Ficou com esse nome. Epiteto nasceu a 55 depois de Cristo, em Heliópolis, na Frígia, atualmente Pamukkale, Turquia. Ainda durante a infância chegou a Roma como escravo do Liberto Epafrodito, que havia servido como escravo do imperador Nero. Graças a Epafrodito, Epiteto estudou com o filósofo estoico Musônio Rufo. Então, graças ao empregador dele, Graças ele teve ao senhor dele, né? Ele teve a oportunidade de estudar filosofia. Agora é interessante como que, né, uma situação dessa, o senhor dele, percebendo essas qualidades nele, né, o permitiu, o incentivou para que ele estudasse filosofia. Olha só que interessante, né? O estoicismo possibilita um estudo comparativo de diversas tradições, tanto do Oriente quanto do Ocidente. Com roupagem adaptadas à realidade atual, além de responder àqueles questionamentos que todo ser humano se faz. Quem sou? De onde vim? Para onde vou? São questionamentos que ainda muitos de nós continuam fazendo. Essa é a resposta. Essa filosofia vem sendo estudada há mais de 2000 anos. O modo de enxergar a vida, com ensinamentos práticos de Sêneca, Marco Aurélio e Epiteto, ganha cada vez mais adeptos e admiradores em todo o mundo, com enormes variantes em seu tempo. Então, ainda que a princípio a gente possa pensar que essa filosofia antiga só tem seu valor histórico, na verdade não. A gente vai perceber que ela está mais atual do que nunca. E no final, vocês vão lembrar, vão perceber que alguns dias atrás, alguém que tem esses princípios, essas qualidades, utilizou isso de uma forma que assombrou o Brasil.
O foco da filosofia estoica é a conquista da felicidade por meio da ataraxia. É uma filosofia mais moderada de interiorização. O ideal de tranquilidade em que é possível viver serenamente e com paz de espírito. Ou seja, as pessoas que conseguem aprofundar seus estudos com a aplicação nessa filosofia, ela consegue trazer isso para si. Engraçado, E é o que a gente mais busca, né? Oi? Quantos recursos que Deus deixa para nós? Muitos, muitos. São inumeráveis. O difícil é nós engajarmos e buscarmos a executar com serenidade, com seriedade, com disciplina, essas disciplinas, essas técnicas, essas filosofias, essas religiões que estão à nossa disposição. Para os estoicos, o indivíduo apenas poderia conseguir essa felicidade através das suas próprias virtudes, ou seja, dos seus conhecimentos. É o que a gente busca a fazer sempre. E o Espírito já falava: amai-vos e instruí-vos. Não é isso que a doutrina espírita pede que nós façamos? Porque através da verdade, através da instrução, nós vamos poder nos libertar dos preconceitos, das mazelas da ignorância e de tudo de mal que existe e que nós muitas vezes utilizamos. O estoicismo ensina a manter uma mente racional e calma, independente do que possa acontecer. O que não é fácil, nós sabemos, né? Sendo uma filosofia de paz interior. Ensina que isso ajuda o ser humano a reconhecer e concentrar naquilo que pode controlar e não se preocupar em aceitar o que não pode ser controlado. Gente, repito, nós estamos falando há 300 anos antes de Cristo, já tinham essas preocupações, que pelo visto são as mesmas que nós temos até hoje e ainda nós não conseguimos controlá-las. Nossa, né? Quantos milênios ainda vão ser precisos para que a gente consiga chegar lá, né? Ensino que ajuda o ser humano a reconhecer, concentrar naquilo que pode controlar. Ou seja, aquilo que nós não temos condições de controlar, a gente não precisa nem deve ficar esquentando a cabeça. Eu tenho ditado que eu sou a pessoa do ditado. Aqui, eu vou falar agora, né? Aqui não tem remédio, remediar desgasta. É dentro disso aí. Tudo isso foi extraído dessa filosofia. Que ainda que seja com outras palavras, sim, o objetivo é o mesmo. Exato. Né? Então, o que se busca é exatamente a gente dar uma conotação às situações, aos problemas, dentro do que seja possível que a gente resolva. Os estoicos foram uma força ideológica do cristianismo. Olha só que interessante. E por sua vez, a doutrina espírita, ela está sentada dentro do cristianismo. Não é isso? Informação através do filósofo Sêneca. Assim, na sistematização do cristianismo, entraram várias formas do pensamento antigo e o mundo cristão foi se amalgamando, foi se modelando no estoicismo, no monoteísmo judaico, mitos orientais, pensamentos essênicos, para que depois tivesse essa conformação do cristianismo.
pegando uma coisa de cada lado, peneirando, filtrando, até formar o cerne do cristianismo. E a doutrina espírita, por sua vez, veio exatamente ratificar o que existe dentro dos princípios do cristianismo. A filosofia e a ciência buscam sempre a felicidade, a preparação para a morte. Sim? Né? Quem de nós prepara-se para a morte? Ninguém. Por quê? Porque ninguém prepara. Mas por quê? A morte não existe? Não é real? Existe. E por que nós ignoramos ela? Porque nós somos tão... Por uma questão cultural, por uma questão de princípios, a gente prefere, muitas vezes, ignorar aquilo que a gente não entende, não compreende com muita nitidez. E a morte é uma delas. Né? A preparação para a morte, as desilusões, né? São fatos que a gente tem que trabalhar, porque elas existem, e é consistente, né? A amizade, a qualidade de vida e o tempo escasso, o que nós fazemos com o nosso tempo de verdade, de útil, como Allan Kardec sempre nos faz referir. A alma, trabalhar a alma, a existência humana dentro desse contexto geral, a ética, isso é fácil. Isso é facílimo, né? Uma vida sem problemas, segundo ele, é fantasia. Uma vida sem problemas é fantasia. Quem é que vive, consegue viver sem problemas? A filosofia cênica ensina ainda que os problemas fazem parte de nossa vida. É construir um espaço interior para se preservar, de forma que a adversidade não roube a nossa paz. Ou seja, nós sabemos que existe, é inevitável. Então, o que fazer diante de uma realidade? É dar um espaço para dentro de nós, apesar dos pesares, das dificuldades, nós temos essa paz conosco. São ensinamentos profundos, mas muito difícil de nós assimilarmos e principalmente colocarmos em prática. Tanto é assim que essas questões filosóficas foram tratadas há muito tempo. E nós ainda estamos aqui rateando. A palavra filosofia vem do grego philos, amigo ou amante, e sofia, sabedoria. O filósofo é, portanto, aquele que ama a sabedoria e, por não tê-la, busca constantemente em toda forma de conhecimento em todos os lugares. A filosofia, ela está em curso em qualquer lugar, em qualquer situação, em qualquer princípio, porque ela é vista como um estandarte. O estandarte é aquela bandeira que sempre vai à frente de tudo e de todos. E a filosofia, ela tem por princípio também isso. Ela vai à frente questionando, indagando, perguntando, para que através desses questionamentos a ciência venha atrás, informando, comprovando, firmando conceitos e princípios embasados na filosofia. Então a filosofia é de suma importância para todos nós, independente de qualquer área, em qualquer situação, em qualquer movimento.
Não negue a crise. Faça o que é preciso ser feito. Se nós temos uma crise instalada, quem nunca passou por crises? Quem nunca passou por situações difíceis? Então, se nós temos uma crise instalada, o que o indivíduo que administra esta filosofia vai fazer? Ele vai reconhecer rapidamente que é um problema e se posicionar como parte da solução. Ele não vai fugir. Ele não vai fazer de morto. Ele não vai postergar isso. Ele vai identificar de imediato essa crise, assumir essa crise de peito aberto. Sim? Mas, no caso, essa crise, né? Qualquer crise. Qualquer crise. De qualquer natureza. Né? De um relacionamento. Qualquer natureza. Né? De qualquer coisa. Uhum. Mas se você está vivendo aquela crise, já se posicionou várias vezes, né? Você não fugiu e você ainda vive na crise. Você vai viver na crise? Sim, porque não há como. Porque a crise, ela existe em função de um desequilíbrio e de um desgaste. E ninguém quer viver dentro de uma situação de desgaste, desarmonia e desequilíbrio. Mesmo porque ninguém aguenta. Não aguenta fisicamente, não aguenta emocionalmente e muito menos espiritualmente. Ninguém aguenta. Então, o que você tem que fazer, o que nós temos que fazer é enfrentar as crises. Enfrentar o problema. Se não está havendo uma solução, é porque essa questão não está sendo vista dentro de um ângulo, de um foco capaz de ser resolvido. Nós estamos talvez só na periferia. Não por questão de N situações, não atacamos o foco. Né? É o que ele diz aqui para nós. Né? Reconhecer rapidamente que é o problema e se posicionar, ou seja, firmar a posição como parte da solução, ou seja, eu vou ser a solução. Traz para si essa responsabilidade. Buscar esse conhecimento também, né, irmão? Ah, não, mas sem conhecimento você não consegue. Né? É uma responsabilidade mesmo. É. Mas Depois de nós... ver e trazer para si. Sim, sim. E continuar com ela. Sim, o problema, os problemas, eles existem sim, mas as soluções também. O que nós não podemos é conviver com problemas eternamente. Né? E aí, é interessante, porque quando ele toma essa posição, ele torna-se a chave para a crise ser bem conduzida. Ele traz para si, fala, eu vou resolver isso. Não se deve simplesmente esperar que o assunto desapareça, desintegre, como se nada existisse. Porque isso não vai acontecer. Né? Ou terceirizar a responsabilidade. Ah, não, vou esperar porque o fulano, o ciclano é mais responsável sobre isso do que eu. Eu vou ficar de boa aqui, ficar quietinho aqui e deixar que as coisas resolvam. Não é isso que eles nos ensinam. É preciso aceitar a realidade. Qual a realidade? A realidade é esta. Então não adianta passar pano. Não adianta eu tentar criar um outro novo artifício para fugir do problema. E agir conforme a situação solicita. Não negue a crise e faça o que é preciso ser feito. A aceitação é o primeiro passo para fazer da crise uma oportunidade. Eu aceito que existe a crise. Eu não vou comer as palavras. Eu não vou ter uma tapeação. Eu não vou fingir que está tudo bem. Eu não vou criar
algo para embaçar a situação. Eu tenho que ser honesto e franco comigo mesmo. O problema existe e eu aceito a existência desse problema. Por isso, posicione-se o mais rápido possível. Não postergar. Vou deixar para amanhã, não, amanhã eu resolvo. Não estou com a cabeça boa isso, não. Deixa para amanhã, vai depois. E vamos esticando isso. Segundo essa filosofia, não. Constatou o problema, verificou o problema, parte para a cabeça. É fácil. Parte para a solução. Só que, para tudo isso, como o Sebastião falou, é preciso que a pessoa tenha um conhecimento, uma instrução, que lhe dê esse embasamento, que lhe dê respaldo para poder ter essas conquistas. E isso a gente faz ao longo do tempo. Essa aprendizagem vem conosco ao longo do tempo. Tão longa que já tem 300 anos antes de Cristo. Né? Então nós temos que ter, sim, essa consciência da nossa capacidade, da nossa vontade, da nossa maneira e querer de ser. Não negue a crise e faça o que é preciso ser feito. Estabeleça e cumpra um fluxo de comunicação. Vamos dialogar. De olho no olho, de frente para o problema, sem fugir dele. Ocupe seu espaço como fonte, como chave, como elemento principal. Ocupe aquele espaço. E acima de tudo, reaja, haja, faça, permita que aconteça. Tome ações concretas para pontuar a reação. Não ficar com muito lindas situações. Não, isso aqui não. Parte para a cabeça para resolver o problema. O discurso deve ser sempre acompanhado da prática. Né? Porque uma coisa, fala que vai fazer, não faz, vai cair no descrédito. Como comporta a filosofia histórica. Então, é dessa forma que essa filosofia nos ensina a como enfrentar os problemas do nosso dia a dia. Tudo que ele está falando aqui é o que nos acontece a todos nós, sem exceção, em algum momento da nossa existência. Não tem nada de novo e não tem nada que nunca aconteceu conosco. É uma situação real que nós temos que enfrentar. E toda vez que surgem esses problemas, essas situações, se nós não enfrentarmos, nós só vamos acumulando essas situações a ponto de chegar um momento que nós vamos ficar estressados, nós vamos ficar numa situação totalmente complicada em todos os sentidos. Às vezes pode interferir até na questão financeira do indivíduo, né? Por quê? Ele não consegue resolver os pequenos problemas, aquilo vai acumulando, chega um momento que fica insustentável. E a pessoa perde a sua identidade. Sim. Ela perde o momento, ela perde o seu, como se diz assim, o seu... Ela vai ficando na medicina da outra pessoa. Se ela não se posiciona. E vai chegar um momento que ela mesmo vai se matar. É. Leveduras. Quando você vai fazer uma cachaça, vai fazer qualquer uma bebida dessa natureza, quem é da roça aí sabe. Você pega a garrafa, né, caldo de cana, e você coloca ali fubá, coloca outros ingredientes, que vai servir de cultura para alimentar essas leveduras, e elas vão comendo o açúcar e vão transformando em álcool, vão comendo açúcar e transformando em álcool. Chega um momento que a produção é tão grande
que elas já não conseguem mais sobreviver naquele ambiente em função do que elas mesmas praticaram, do que elas mesmas fizeram. Né? Então é assim, se a gente não dá conta de resolver os pequenos problemas, vai chegar um momento que esses problemas vão nos consumir. Não tenha dúvida disso. Muitas vezes, erra não apenas quem faz, mas também quem deixa de fazer alguma coisa. Quem já ouviu falar em ação ou omissão? Né? Não só, como diz a religião católica, nós pecamos também, se é que existe pecado, por omissão, dentro do ordenamento jurídico também, nós temos também, a pessoa pode errar por ação ou por omissão. Aquele que tem o dever e a obrigação de exercer uma atividade, vamos supor que seja de segurança, e não faz, ele também é responsável pela aquela invasão, por tudo aquilo que aconteceu. Não pode omitir, é corresponsável. Né? Então aqui fala exatamente isso. Muitas vezes erra não apenas quem faz, mas também aquele que deixa de fazer. Não é o fato de você querer ficar em cima do muro que vai te dar esse sentido de realização de paz, segundo Marco Aurélio. Olha a totalidade, não apenas uma parte da situação. É como se nós estivéssemos montando um quebra-cabeça. É preciso pensar sempre no contexto maior no qual estamos inseridos e não apenas na situação isolada que estamos enfrentando em um espaço de tempo determinado. Ou seja, quando surge um problema, nós temos que ver esse problema no geral. Como começou, de que forma, qual a extensão, e não ir somente num ponto. Ah, não, vou tacar aquilo ali, né? Porque hoje, aquela situação está envolvendo só uma determinada pessoa ou uma coisa. Mas esquece que para chegar ali, outros tiveram acesso, tiveram também responsabilidades. Então, quando nós tivermos uma situação dessa natureza, vamos olhar o contexto geral. Vamos olhar o todo. Não vou olhar só um pedacinho, não. E continua. A agilidade na reação não pode se confundir com a ignorar os fatos. Contexto ou percepções externas. Pesa cada vez mais no valor das marcas, ativos e intangíveis, quem deve ser levados em consideração. Ou seja, aquilo a gente tem que fazer um mapeamento geral. Não adianta fazer pedaços. Mantenha o foco no que você controla. Entre o pânico e a indiferença, há um longo caminho. Se acontece alguma coisa, a pessoa pode entrar em pânico ou ser totalmente indiferente, né? Nem ceticismo, nem histeria. Ou seja, nem uma coisa, nem outra. A virtude está no meio. Concentre-se menos em coisas fora do seu controle e sim no que está sobre o nosso poder. Então não adianta eu visualizar uma situação do qual eu não tenho poder sobre aquilo, sobre como resolver. Então, como diz aí, eu vou queimar meu latim à toa. Por quê? Se eu não posso resolver, não adianta eu ficar focado em cima daquilo. A virtude está no meio. Concentre-se menos em coisas fora do seu controle e sim no que está sobre o nosso poder. Lembre-se de que é possível influenciar, mas não se controla a narrativa de ninguém. Você pode influenciar, mas você não tem como controlar a narrativa dos outros. O que os outros vão falar, do que vão se posicionar. Esse controle é dele, não é seu. Você pode controlar o seu
a sua forma de agir, pensar e de falar. Mas do outro você não tem controle algum. Que controle você tem? Você não tem. Se o indivíduo, vamos tomar por exemplo, numa discussão, começar a gritar e tudo mais, que controle você tem sobre ele? Você tem sobre você. Você não vai gritar, você vai se posicionar, você vai se calar. Sobre você tem, mas sobre o outro você não tem. Não é o que acontece com você, mas como você reage a isto. É o que importa. Então, não é o que acontece. O que acontecer vai acontecer com qualquer um de nós, em qualquer situação. E cada um de nós vai ter uma reação diferente. Aí que ele levanta a questão. Não é o que acontece, o que vai acontecer, acontece com todo mundo. Como que você reage diante daquela situação? Então é isso que importa para essa filosofia. A forma como você vai proceder. O que eu controlo, o que você consegue controlar, é só o seu eu. A sua emoção, o seu palavreado, a sua ação. Bom, eu acredito que possa controlar, né? Pelo menos é o que pede que faça. O que você não pode e não tem condições é controlar o outro. Na sua interpretação, na sua reação, na forma de se posicionar. Isso aí você não tem controle algum. Então, dá uma demonstração clara de como nós devemos nos posicionar diante de N situações. E a gente vê que não é tão fácil assim. Por quê? Depende de como nós vamos ter o nosso comportamento, o nosso emocional, a nossa inteligência diante dos fatos. Cuidado com suas palavras. Se você diz, está dito, acabou. Né? Conselhos para administrar bem as palavras não faltam. Como diriam nossos avós, o peixe morre pela boca. Use a empatia, lembre-se de que são pessoas falando com pessoas. Garanta a clareza das mensagens, traduza e compare para se fazer entender. O diálogo é fundamental. Você sempre poderá se levantar de um tropeço. Mas lembre-se, o que foi dito não pode ser desfeito. O que você falou, falou. Especialmente coisas cruéis, preconceituosas, prejudiciais, movidos por raiva, por angústia, pelo tormento, pelo momento, pela bebida, sem dúvida. Né? Isso que o autocontrole Você acredita naquela frase que fala assim, que a pessoa ela tem coragem, ela pega coragem para falar o que ela queria falar, né? Mas nunca tem coragem da opção. Falta de maturidade. Aí fala, né? Quando... Falta de maturidade, porque a pessoa que tem a maturidade, ela não precisa se esconder atrás de uma bebida, de qualquer outra droga, para se manifestar. Pelo contrário, nós sabemos que é altamente prejudicial. Conselhos para administrar bem as palavras não faltam. Como diriam nosso avô, o peixe morre pela boca. Use a empatia, lembre-se que são pessoas falando com pessoas. Garanta a clareza das mensagens, traduza e compare para se fazer entender sempre, sempre. É melhor tropeçar com os pés do que com a língua. Você sempre poderá se levantar de um tropeço, de um tombo. O que foi dito não pode ser desfeito, especialmente coisas cruéis, preconceituosas, etc. Esteja preparado para a crise. A arte de viver é mais parecida com uma luta do que com uma dança. Pois a vida exige que você seja preparado para ataques súbitos e inesperados. Marco Aurélio. As crises virão, isso é fato. Então, nada mais razoável do que estarmos preparados para isso. Tempo é um artigo valoroso.
Não espere ficar doente para cuidar da nossa saúde. Tampouco espere uma ocorrência negativa para estruturar procedimentos. Na natureza, nada dá salvo. Tudo tem seu tempo. E se nós sabemos disso, e como nós temos que estar ligados à natureza, a natureza nos ensina muito. Né? E entre de todos esses ensinamentos, com certeza, o tempo de maturação é o tempo que nós precisamos para que a gente possa concluir coisas que muitas vezes, pela intempestividade, pela pressa, a gente adianta-se e não conseguimos realizar o que precisamos. Que ridículo e que estranho ser surpreendido com tudo o que acontece na vida, como se nós estivéssemos acordando agora e não soubéssemos de nada que está acontecendo no outro lado. Fechou o estado. É muito cômodo. Porque tudo que foi dito, tudo que foi falado e muitas outras coisas, né, do que nós não falamos, como nós falamos aqui, apenas uma luzinha para que a gente possa estender isso e desenvolver todo esse conhecimento, né? Todos esses problemas são nossos, fazem parte do nosso cotidiano, fazem parte da nossa existência, e nós temos que aprender a como resolvê-los. O estoicismo definitivamente está na moda, nunca esteve tão na moda como agora. Nas falas de influenciadores, desses seguidores, nos coaches, nas livrarias, com reedições de obras clássicas ou até num papo de bar, nos religiosos, nos políticos, sendo possível encontrar a filosofia estoica com resultados cada vez mais surpreendentes. Muito obrigado, uma boa noite. Convido a todos a estarem conosco novamente na próxima terça-feira, para que a gente possa ver a segunda parte desses estudos.